Vibe Mundial FM. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial que vai conversar conosco sobre alimentação saudável, sobre cozinha, que é a Carla Vulcano. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, né? Desculpa. É que eu chego... não sei ainda, né? Então acho que ainda é bom dia. Pô, são dois, Carla, são dois. Então são dois. E assim, Carla tem um espaço onde ela não produz, não fabrica, ela põe em coração, né? E eu queria que ela contasse um pouquinho como ela descobriu isso. Como que você cozinha? Bom, eu basicamente assim comecei minha história com a cozinha, dessa forma que ela é hoje, começou há mais ou menos uns 10 anos atrás. Começou, na verdade, eu sou formada em Direito, então começou mesmo, não era a princípio o plano não era trabalhar com comida nem com alimentação, mas 10 anos atrás eu, por uma questão de saúde, principalmente, precisei me conectar com o alimento novamente, com a maneira de comer, com a maneira de me comportar, e foi um caminho sem volta. Eu sempre gostei de cozinhar, mas não tinha essa pretensão de trabalhar com isso e também não tinha pretensão de aprofundar isso. Nunca tive. Comida para mim sempre foi prazer e alimento, assim, prazer e satisfação. E quando isso aconteceu, essa transição aconteceu, esse caminho sem volta aconteceu, foi mágico. Eu acho que a palavra é bem essa mesmo, porque aí eu precisei entender o que era comida, entender de novo qual era a minha função dentro desta passagem que a gente vive aqui, né? E qual é a nossa relação com isso. E aí a gente está falando de uma coisa muito ampla, a gente não está mais falando só de prazer e satisfação, a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de justiça com o meio, a gente está falando de lida com pessoas. Comer é muito, né, pessoal, envolve muita gente. Um prato de comida, principalmente em esfera comercial, ele mexe com muitas pessoas, né? São muitas pessoas que precisam cozinhar, que se dedicam a que aquilo saia de alguma forma. Então, dentro disso tudo, foi um mergulho, e foi um mergulho que eu acho que não tem fim. É uma coisa que diariamente eu aprendo cozinhando, diariamente eu aprendo lidando com comida, e diariamente eu aprendo me alimentando e alimentando as pessoas. Então, o espaço hoje que eu tenho e o trabalho que eu executo é um trabalho de equilíbrio, é um trabalho de alimentação. Apesar de eu trabalhar num setor que ainda é de satisfação, prazer, celebrar, eu sempre digo que eu construo relações através da comida e que a comida é um canal. Eu acho também que a comida é outras coisas, comida é ato político, comida é conexão com a terra, comida é muita coisa mesmo. Mas eu acho que o mais importante para a gente, e o que eu vejo, como mudou a minha vida, é questão de saúde mesmo. Acho que comida é saúde. Se a gente entender que comida é saúde e entender o equilíbrio disso, que é necessário, a gente vive melhor e vive mais. E mais feliz. Que interessante, né, Carla? Você é formada em Direito, a doutora-chefe, e a tua paixão é cozinha. E aqui que eu falo para as pessoas, quando a gente faz a numerologia da pessoa, a gente identifica no mapa dela a vocação dela pessoal, profissional. Qual a profissão que lhe dá mais prazer? Muitas vezes as pessoas, elas se formam numa carreira, mas a carreira dela é outra carreira. E num dos programas eu disse também, nós temos que optar, muito novos, né, 17, 18 anos, por qual carreira seguir. E às vezes seguimos por vontade dos pais, e às vezes a gente erra e depois segue por paixão, porque eu acho que é bem o seu exemplo, né? O Espaço Evoluir, quando eu comecei a fazer a reforma, em frente é o restaurante onde a chefe Carla faz o seu alimento de uma forma muito diferente. Aliás, é um restaurante diferente desde a chegada, porque não tem sinalização, não tem placa, não tem nome. Eu ia te corrigir, ia falar, não é um restaurante. Então assim, a gente fala assim, é um espaço diferenciado, é isso que eu falo para você, comer sua cozinha, né? Porque é uma cozinha por amor. A gente, quando entra lá no Sete Mares, a gente tem uma opção de gastronomia muito diferente. Eu já tive a felicidade de comer em vários restaurantes, e a sua comida é ímpar,
Eu falava a você no início que ver minhas filhas para tentar identificar quais eram os legumes que você trabalha e sempre são os legumes da época, você pode da época, da estação. Eu falo, mas o que são esses legumes, né? Bem diferente, então assim, uma coisa que é bem legal. E como é isso para você? Eu ia corrigir porque eu não é um restaurante, eu realmente afirmo isso para todo mundo que vai lá e acho que eu tenho tido sucesso nessa conexão. Na verdade é uma casa mesmo, assim, é uma casa de festas, mas na verdade é mais do que isso, principalmente nessa fase agora, de um ano para cá, com a pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo. Eu realmente acho que se transformou mais do que nunca numa casa de acolhimento. E a paixão é o que move aquela casa, não tem dúvida. A paixão por cozinhar, a paixão pelo alimento. E o que a gente faz lá, e que está dentro de tudo isso que a gente falou já nesse início, é o equilíbrio mesmo. Os alimentos são sazonais, a gente mexe com alimentos orgânicos, então... a terra tem um tempo, né? Então, essa sazonalidade que você comentou e que você tentou decifrar os legumes, enfim, é porque são coisas que são da época mesmo, assim. Então, existe um ciclo, a natureza tem um ciclo natural e esse ciclo precisa ser... A gente precisaria respeitar um pouco mais isso e trabalhar com aquilo que se tem de melhor. Então, a natureza sabiamente fez esse processo, né? Trouxe pra gente, assim, a época do caqui, a época da laranja, a época das coisas específicas. E se a gente for atrás disso, a gente vai ver que tem momentos em que são específicos para algumas coisas. Tanto no sentido de terra, quanto no sentido de clima. E é mais ou menos isso que eu tento fazer lá. Não é um restaurante também, por quê? Porque eu acho que a comida, dentro da conexão que a gente está conversando aqui... A comida é muito mais do que entrar, comer e sair. Então, naquela casa, e você já teve a experiência lá, e eu acho que é uma experiência que poderia se propagar para todos os cenários, a ideia não é que se entre, come e saia, porque a ideia da alimentação, para mim, não é essa. A ideia da alimentação, para mim, é um momento mesmo. Nos últimos anos, principalmente, eu aprofundei alguns estudos sobre slow food, comida devagar, essa coisa do momento, de chegar e falar, bom, agora eu vou comer. E aí olha para o que você vai comer, olha o que tem de melhor, olha como você vai fazer essa comida. Fica até fácil cozinhar, né? Tem pessoas que falam que cozinhar é difícil. Não é difícil. Cozinhar é simples. Inclusive é o que eu faço. Eu faço muita comida, a maior parte da comida que eu faço é uma comida simples. Não tem grandes técnicas. Tem muita paixão, tem muito amor, muita dedicação, mas não tem grandes dificuldades. É um trato simples, um trato direto, com o insumo, primeiro com quem plantou, com quem produziu, Sim. Depois com o próprio insumo, uma situação de respeito, depois uma situação de simplicidade com quem vai comer. Então, se a gente fizer uma cadeia de simplicidade, fica tudo maravilhoso e conectado. E aí você não precisa entrar no processo de entrei, sentei, comi e saí. Você vai fazer disso um ritual, você vai fazer disso um momento. E é um momento que muda a sua vida. Traz uma energia para a sua vida. E para o seu corpo, para a sua alma, para o seu coração. Então, se a gente entender isso, eu acho que é muito legal. Assim, porque olhei para o que eu vou comer. Primeiro, olhei para a minha fome, né? Qual a fome que eu estou hoje? Eu preciso comer o quê? E não precisa comer tudo. E não precisa comer tudo que tem. Então, eu vou olhar para a fome que eu estou. O que eu estou precisando? E o corpo conversa com a gente, né? A gente sabe o que a gente precisa, na real. Então, aí eu olho o que eu tenho versus o que eu estou sentindo que eu preciso. Aí eu preparo. Aí eu sento para comer. E aí eu olho para essa comida. E eu me relaciono com essa comida. E eu ponho ela para dentro do meu organismo. Então, assim, tudo isso é muito conectado. E com o que a gente vive externamente também. Então, é isso que eu acho que acontece lá e que deveria ser o nosso objetivo no sentido de alimentação. Trazer saúde para a nossa vida, trazer equilíbrio. Comida é ritual, tem uma questão cultural, tem uma questão financeira? Tem, é evidente que tem. É aí que entra talvez a parte que eu falei que comida é um pouco ato político. Mas eu acho que acima de tudo, já tem estudos, tem pessoas que fazem esse comparativo, nutricionistas, se você for acompanhar, que mostram que às vezes um carrinho de supermercado que tenha industrializados e um carrinho de supermercado que tenha orgânicos, legumes, verduras prioritariamente, é o mesmo valor. Então, nem tudo se resume a ser caro ou ser barato, e ser acessível ou não ser acessível. Se resume a gente mesmo, ao nosso processo, ao nosso encontro com tudo isso.
Muito legal. Vibe Mundial 95,7. FM. A Rádio